mais um dia. Primeiramente também, né, desejar a todos vocês um feliz dia do psicólogo, né? Hoje é o nosso dia, um dia para a gente comemorar, né? Para a gente pensar um pouco mais a respeito da nossa atuação nesse tempo que a gente está vivendo, né? Um tempo tão difícil, mas que ao mesmo tempo coloca a nossa atuação em tanta evidência, né? Como a gente tem visto e como a gente tem conversado também desde ontem, né? O quanto que a nossa atuação tem estado em evidência, a psicologia. Então, o meu desejo para todos nós, né, para esse tempo aí agora, é que a gente possa ter força, né, continuar aí nessa caminhada, força para prosseguir e renovo, né, renovo nesse tempo, que a gente possa dar continuidade aí ao nosso fazer, né, aos psicólogos aqui, um feliz dia, aos nossos alunos, futuros psicólogos também, né, que seja um tempo importante aí para a gente estar pensando a nossa atuação. Hoje eu acordei com uma mensagem de um paciente meu que ele disse, dentre tantas coisas que ele falou, ele colocou assim: sem você, doutora, o meu mundo teria sucumbido, mas o meu mundo interno. E eu fiquei muito feliz com essa mensagem, né? Um pouco disso que a gente leva para os nossos pacientes, os nossos clientes, né? Independente do lugar que a gente esteja atuando, né? Essa noção de que a gente muda o mundo interno das pessoas, né? E isso é muito importante, é muito prazeroso para a gente ouvir. E aí, nada melhor do que a gente comemorar o nosso dia, né? Estudando um pouco mais, aprendendo mais, né? Com tanta alegria e com tanto entusiasmo. Eu vou passar a palavra agora para a professora Luciana. Ela é coordenadora da nossa pós-graduação, né? E ela tem nossa pós-graduação em Psicologia da Saúde aqui no UniRN, e ela tem alguns avisos e orientações para dar para a gente essa manhã. Lu? Acho que Lu caiu. Bom dia, gente. Voltou. Bom dia. Bom dia, Lu. Estamos te ouvindo agora. Agradecer primeiro, né, o convite de participar desse evento, poder estar junto de vocês, né, agradecer a presença de vocês, parabéns pelo nosso dia, né, o Dia do Psicólogo. E dentre os informes, pessoal, esse evento ele foi pensado com muito carinho para vocês, né, tendo em vista em que nós estamos no início de uma nova especialização, né, a especialização em Psicologia da Saúde, tá, que inclusive as inscrições estão abertas, ok? Está aberto não só aos psicólogos, mas aos profissionais da área da saúde, e foi uma especialização pensada em toda a trajetória, ou seja, todo o percurso, considerando os diversos níveis de saúde, tá? Então, desde a atenção básica até os cuidados paliativos, né? Ou seja, na atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, e recentemente está sendo considerada a atenção quaternária, né, que é direcionada às tecnologias especializadas, tá? E também voltado aos cuidados paliativos. Então, nós estaremos, né, nessa especialização abordando todo esse percurso. Tá? Então, se vocês puderem, né, dar uma olhadinha nos temas que serão abordados, né, na nossa matriz curricular, ela encontra-se disponível no site do UniRN, lá na pós-graduação em Psicologia, certo? Foi pensado com muito carinho, né, e numa perspectiva atual, né? Nós precisamos lidar com essas novas demandas, com os novos recursos, né? As novas possibilidades, inclusive, de intervenção do psicólogo. Em paralelo a isso, tá? Na segunda unidade, né? Nós estaremos iniciando as atividades da Liga, a Liga Acadêmica de Psicologia,
Saúde e Desenvolvimento Humano, do UniRN. Será uma atividade onde os alunos da disciplina de saúde e hospitalização eles estarão conduzindo, mas ela será aberta à comunidade acadêmica, né? E nela nós estaremos discutindo, aprofundando, né? Debatendo diversos temas voltados para o campo da saúde. E nele, não só a psicologia, mas também a prática interdisciplinar. Então, aguardem que as novidades aí, elas estão chegando, né? Principalmente para aquelas pessoas que querem conhecer ou aquelas que já têm afinidade e querem se aprofundar nesse campo. Obrigada, viu, Gi? Por nada, Lu, que maravilha, né? Essas duas notícias, de fato, são duas atividades muito importantes, né, para a gente, enquanto psicólogo, para a instituição e para o nosso fazer na área da saúde, né? Eu já vi a grade, né, a matriz da especialização, realmente ela está incrível, o quadro docente, né? Então, com certeza, vão ser duas atividades muito, muito maravilhosas, né, aqui para a gente. Gente, então vamos dar continuidade, né, à nossa semana aqui, com muita alegria. Hoje, a nossa mesa redonda, né, tem como tema a residência em psicologia e a atuação interdisciplinar. Gostaria de convidar para compor a mesa, né, os nossos palestrantes, as nossas palestrantes e o nosso professor mediador, professor Eric Leonardo Pereira. Professor Eric, já é da casa, vocês já conhecem. Ele é psicólogo, psicanalista de orientação, tem mestrado em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da UFRN, formação em clínica na perspectiva do real e modos de gozo e psicanálise com crianças, tem experiência no atendimento psicológico em contexto institucional, educação inclusiva, educação bilíngue para surdos, atuando como intérprete de Libras na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Realiza atendimentos clínicos em psicanálise desde 2013, em consultório particular, com ênfase em autismo, psicose, neurose obsessiva, histeria, sintomas contemporâneos e sofrimento psíquico na infância. Eric, mais uma vez, só gratidão, seja muito bem-vindo por estar de volta à casa. Gostaria de convidar para compor a mesa também a psicóloga Luana Antunes da Silva. Luana é nossa egressa, né, psicóloga pelo UniRN, residente do programa de residência em terapia intensiva neonatal e maternidade escola Januário Cico, membro do grupo de apoio à perda gestacional e neonatal também da MEGEC, e a psicóloga Iana Mara Prado Feitosa. Iana é psicóloga clínica e especialista em psicologia da saúde com foco em terapia intensiva adulto pela residência multiprofissional em saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes. Gente, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Vamos nos deleitar com a fala de vocês, com toda certeza. Professor Eric, a palavra está com você. Então, eu agradeço o UniRN pelo convite, a todas as pessoas aqui presentes, as colegas psicólogas, né, que estão aqui compartilhando esse momento da sua experiência. Torço que seja um momento muito rico, assim como foi ontem, e agradecer. Meninas, vocês terão 20 minutos, eu vou sinalizar, né, quando tiver por volta de 10 minutos, 5 minutos, e depois aquele tempinho de conclusão que a gente vai ter, tá bom? A gente vai começar por Luana, e depois a gente convida Iana para falar. Eu só queria começar com uma frase que eu acho muito importante a gente... Eric travou. Vamos tentar nos tempos que estamos vivendo. Eric, você deu uma travadinha, mas agora voltou. Voltei, né? Então, é uma frase de Rubem Alves, que diz: todo conhecimento começa com um sonho. O sonho nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas sonhar não é coisa que se ensina, brota das profundezas do corpo, com a alegria que brota das profundezas da terra. Como mestre, só não posso lhe dizer
Como mestre, só posso então lhe dizer uma coisa: conte-me seus sonhos para que sonhemos juntos. Então, uma frase de Rubem Alves, que eu gostaria de compartilhar sonhos aqui e agradecer os sonhos das meninas, né, de Luana e Ana, que estão aqui. Então, passo a fala para a Luana, desde dizer gratidão. Bom dia a todos, me escutam bem? Me chamo Luana. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite. A professora Luciana é uma pessoa que eu tenho muita admiração e carinho. Ela foi a minha inspiração durante a graduação. Se eu estou hoje na residência é porque eu escutei vindo de uma pessoa muito competente, que é a Luciana. Agradecer também a Eric, que ele foi calmaria no tempo de graduação. Pessoa que passa tranquilidade. Adriana também, Gil. Muito obrigada, gente. Bom, nossa mesa redonda tem como tema residência em psicologia e atuação interdisciplinar. Luciana, você só poderia colocar o slide, porque não está aparecendo. Estou colocando aquilo. Certo. Ótimo. Então, eu vou trazer esse relato de vivência, a contribuição que o UNRN teve na minha trajetória, né, falar um pouco do meu envolvimento e participação em algumas atividades, e trazer também como é que está sendo essa minha vivência como residente na maternidade Januário Cico, pelo programa de terapia intensiva neonatal. Pode passar. Eu sou psicóloga, me formei o ano passado, no final do ano passado. Se formar em um ano de pandemia não foi nada fácil, foi muito desafiador, mas deu certo. Como eu já falei, sou residente no programa Terapia Intensiva, na Maternidade Januário Cico, e eu realizei meu ensino médio na instituição de ensino FRN. Eu sempre gosto de trazer que eu fui uma aluna ProUni, 100% bolsa, e eu não poderia ter escolhido outra instituição que não fosse o UNRN, né, uma instituição que foi muito acolhedora para mim. Eu digo que foi a continuidade do IFRN. Pode passar. Eu sempre gosto de iniciar com essa frase: quem tem um porquê enfrenta qualquer como, de Viktor Frankl. 5 anos não são 5 dias, em 5 anos aparecem dificuldades, lutas diárias, mas quando se tem um objetivo, se tem um sonho, a busca é de concretizar, né? E assim foi minha trajetória. Eu não me via fazendo outra coisa senão ser psicóloga. Pode passar. É só um pouquinho pequeno, mas eu vou olhar aqui. Afinal, né, o nosso tema da nossa mesa redonda é residência multiprofissional. Mas o que é residência multiprofissional? Eu não sabia o que era residência multiprofissional, né? Escutei pela primeira vez, eu estava no 2º ano do curso. É uma modalidade de ensino de pós-graduação, lato sensu, destinada a profissionais da saúde. Ou seja, o profissional ele tem essa experiência, essa vivência na prática em um hospital, e ao concluir a residência, a duração são de 2 anos, ele recebe o título de pós-graduado, de pós-graduação, no programa que ele escolheu. No caso, o meu, eu vou receber o título de especialização em terapia intensiva neonatal. A carga horária mínima do programa são 5.760 horas, dividida em 24 meses. A carga horária semanal são 60 horas, distribuídas em atividades teóricas e práticas, e a prática, né? Então, essas 60 horas distribuídas na semana, não tem só prática, também tem a parte teórica. É um processo seletivo que acontece anualmente, regido por um edital. Nesse edital tem todo o detalhamento da seleção, como o número de questões, os assuntos. Tem também a parte da grade dos títulos, né? Então, pontuação em monitoria, pontuação em projeto de extensão, tem todo esse detalhamento. Eu trouxe algumas bancas, como a Compev, a Enare, a EBSER e a PESC. Tem uma novidade esse ano, que o Programa de Terapia Intensiva Neonatal da MEGEC não vai ser organizado mais pela Compev, vai ser organizado pela Enare, né, uma novidade.
Então, quem tiver esse interesse em fazer residência na maternidade tem que se atentar a isso, porque esse ano não vai ser a Compeg que vai organizar. E acho que é isso. Pode passar. O que levou, né, a escolha a residência multiprofissional? A primeira vez que eu ouvi falar foi por um grupo de amigos que me falaram dessa possibilidade de concluir o curso e ter essa experiência em hospital, uma experiência que seria muito rica, né, e uma oportunidade de após concluir a residência, ter um trabalho não garantido, mas uma possibilidade maior, pelo reconhecimento que a residência tem. E somado a isso, eu estava no terceiro ano, né, quando eu comecei a ter disciplinas com a professora Luciana, e a forma como ela trouxe esse campo hospitalar, um campo que eu vi ali a inserção do psicólogo, uma grande contribuição da psicologia, então eu fui me apaixonando, a forma como ela foi trazendo esse campo, um campo muito rico, e relatos também de outros residentes, por isso que é muito importante escutar de outro que está vivenciando esse processo, porque assim dá uma abertura, né, para conhecer um pouco mais, ainda que cada um vivencie de uma forma o processo, mas assim, foram contribuindo muito para a minha escolha, né, essa vivência com disciplinas na área hospitalar. No entanto, que eu conversando com amigos, que são residentes, eles me falaram, eu não tive essa experiência na graduação de psicologia hospitalar, né, e eu, nossa, como assim? Eu achei que isso fosse comum em outras grades curriculares, mas não. Pode passar. Então, durante o curso, né, da graduação, eu sempre busquei participar de eventos de monitoria, de congressos, de extensão, porque eu sempre entendi que a constituição do profissional, ela não se dava apenas em sala de aula, mas ela ia além. Então, eu busquei, assim, agarrar as oportunidades que estavam ali, próximas, né, participando também de cursos. Pode passar. E eu vi o CONIC como uma possibilidade, né, de continuidade. Quando eu falo assim, o UNRN foi a continuidade do FRN pela forma como eu vivenciei, né, a produção científica. Eu participei de 4 anos do CONIC, é um evento local que tem pontuação na residência, então lá no edital tem lá congresso de iniciação científica com a pontuação local. Então, esse congresso, ele foi assim, além de produzir a pesquisa, ele também foi muito importante no meu currículo. E eu recebi premiações, 2 anos eu tive trabalho premiado. Pode passar. Aqui são alguns momentos, né, fotos, registros. Essa foto que tem uma galera de camisa azul foi uma organização do CONIC de 2019. Saí nessa foto com certificado, onde a professora Adriana também está, o professor Eric, entregando os certificados. Ficou um pouquinho pequeno, mas dá para ver. Essa outra foto, dá para ver, né? Nessa outra foto tem o professor Daladier, sempre dando apoio nas apresentações do CONIC, né? Esse registro foi em 2019. E registrar também a presença de Teófilo, né, que também passou na residência, um outro egresso da sua turma que passou. Acho que teve mais uma pessoa, não foi que passou? Acho que foi Luciana Holmes. Isso, que também foi aluna do UNRN. E nessa outra foto tem a professora Luciana, numa exposição de fotografias sobre diabetes gestacional. E do outro lado, eu participando de uma palestra em um CRAS. Pode passar. Participei de monitorias. A monitoria também tem ponto em residência, né, na análise curricular. Então, eu participei de 2 projetos de monitoria com a professora Alessandra, foram muito importantes. Esse meu envolvimento na monitoria, tanto para me fornecer uma autonomia, como um envolvimento e uma troca com outros alunos, além dessa pontuação que a monitoria ela tem no manual de residência. Pode passar.
Isso aí foi um projeto de extensão que eu desenvolvi com o meu grupo em uma escola estadual, no Ateneu, no qual a gente levou a proposta para uma turma de terceiro ano, que iria fazer o exame, o Enem, e a demanda da turma é que eles estavam muito ansiosos e preocupados, né, porque iriam prestar o exame da seleção, o Enem. Então, nós levamos um projeto Psicoeducando Emoções para entender melhor como é que estava funcionando aí e estabelecer junto com ele estratégias de enfrentar essa situação. E nós recebemos feedbacks bastante positivos, tanto dos alunos quanto da equipe. E mais uma vez, eu busquei, assim, realmente vivenciar a graduação, né, de abraçar as oportunidades que estavam ali, né, porque eu acho que esse é o momento da gente conhecer, ainda que a gente tenha um campo querido, né, da psicologia, mas é importante estar aberto nesse momento a conhecer outros campos, né, porque a gente nunca sabe o que nos espera depois de formados. Pode passar. Alguns estágios que eu realizei no CRAS, né, no município de Almarinho, um ano de estágio. O meu estágio não obrigatório seria no Hospital Municipal de Natal, sendo que com a pandemia eu só fui 2 semanas e, infelizmente, o estágio teve que ser interrompido. E eu continuei o meu estágio remoto na clínica integrada do UNRN, né, que foi muito importante já ter essa vivência do estágio remoto, né, da gente perceber que é possível ajudar o outro, mesmo o outro estando do outro lado. Né? É possível acolher a dor do outro, mesmo de forma remota. Pode passar. Luana, 10 minutos, viu? Em relação à prática interdisciplinar, né? Agora falar da minha vivência na maternidade, na Januário 5, eu estou pelo programa Terapia Intensiva Neonatal. Quando eu falo que eu estou no programa Terapia Intensiva Neonatal, já pergunto, você atende os bebês? Como assim, o psicólogo atende o bebê? A gente não atende o bebê diretamente, a gente atende os pais dos bebês, e eles são fundamentais. Então, a maternidade, ela vai atender pacientes, gestantes, que estão em gravidez de alto risco. Então, chega pacientes do interior do estado, né, que estão com diagnóstico de gravidez de alto risco. O que é gravidez de alto risco? É quando se identifica que existe aí uma complicação, né, nessa gestação ou no parto. Então, essa gestante chega na maternidade e a psicologia tem uma grande participação e contribuição nesse cenário. São 6 psicólogos efetivos, distribuídos nas enfermarias de alto risco, obstetrícia, UTI neonatal, UTI materna e no ambulatório. E, além disso, os residentes, né? Sou eu e mais 2 residentes. E a gente tem uma experiência muito rica, né? A gente busca fornecer esse suporte psicológico. Deixa eu só passar aqui, está bem pequenininho. Então, a gente busca dar esse suporte psicológico, esse acolhimento a essa família que chega, né? E com a pandemia, tiveram alguns protocolos no hospital, então não está sendo mais permitido acompanhante, só em algumas situações específicas. Então, imagina aí, uma paciente, uma gestante, a gente entende que a gestação já é um período crítico, né, de crises, de mudanças, tanto fisiológicas como emocionais, e quando a mãe recebe um diagnóstico de uma gravidez de alto risco, as fragilidades, elas ainda vêm com maior força. Então, a gente faz essa busca ativa, né, de dar esse suporte psicológico, e uma escuta ativa, de acolher essa subjetividade do outro, né? Entender que essa paciente que chega, ela tem uma história de vida, ela tem às vezes um filho que está em casa, né? Tem outros filhos. A gente atende também, não só a paciente, mas também a equipe, né? Principalmente a equipe quando ela precisa dar notícias de malformações fetais, então, por exemplo, o médico, ele fica muito angustiado ali de estar sozinho, e aí ele solicita a psicologia para estar ali junto, dando esse suporte. Atendemos também a família, né, contribuindo nesse manejo e adesão ao tratamento, porque o que acontece? Muitas vezes, como eu já falei, a paciente, ela precisa ficar 1, 2, 3 meses
internada, porque se ela for liberada, tem um risco de ter uma perda. Então, ela fica na maternidade durante esse tempo todo, e a gente sabe que cada um dia no hospital é muito intenso, né? Uma intensidade de acontecimentos. A gente busca dar esse fortalecimento de estratégias de enfrentamento que sejam adaptativas para a paciente. E falando que nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Além de psicólogos residentes, tem nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e a gente busca sempre estar discutindo esses casos. É claro que ainda não acontece com todos os casos, né? Alguns profissionais têm mais uma resistência em ter essa troca, mas quando ela acontece, a gente sempre busca manter esse diálogo, pensando em dar uma assistência integral a essa paciente. Eu vou trazer um relato assim bem simples. Uma paciente, ela estava com muita dificuldade de aderir à dieta, né? Então, a gente foi entender ali o que estava acontecendo em relação dessa dificuldade de adesão à dieta. E a gente entendeu que é porque aquela alimentação não fazia parte do cardápio dela, né? Então, se fosse outro profissional que não tivesse a sensibilidade de conversar com o psicólogo para junto entender melhor o que estava acontecendo, talvez fosse identificar aquela paciente como uma paciente que não adere às condutas, né? Então, a gente sempre busca manter esse diálogo pensando na assistência dessa paciente. E é claro que a paciente estando bem, ela vai dar um suporte ainda maior a esses bebês que estão em UTI, né? Os bebês que estão em UTI, geralmente são bebês que estão precisando de cuidados e de uma assistência ainda maior. E é muito importante que esses pais estejam bem para ter condições de dar carinho, afeto a esses bebês que estão em processo de internação. Eu acho que é só isso mesmo. Pode passar, Luciana. Aqui algumas fotos, né? A foto que marca, essa foto em frente à maternidade, é a primeira foto que o residente, quando chega na maternidade, tira. E aqui são as meninas, a equipe formada por mulheres profissionais, né? A gente tem uma troca um diálogo muito presente. Uma equipe incrível. Pode passar, Luciana. Aqui são meus contatos. Estou disponível para tirar dúvidas, para esclarecer mais sobre a residência. E fique à vontade para perguntar. Obrigada, gente. Luana, muito obrigado pela apresentação, sempre cuidadosa ao falar da sua profissão, da sua posição acadêmica. Muito obrigado, viu? Obrigada. Agora nós vamos passar a fala para a Iana. Iana, então a gente, né, eu lhe aviso 10 minutos, 5 minutos, depois a gente abre para as perguntas e para o debate. Lembrando para as pessoas presentes que as perguntas devem ser feitas no chat, eu vou aqui selecionando, né, num documento e depois eu abro repasso para as convidadas. Perfeito. Obrigada, Eric. Bom dia, pessoal. Deixa eu me apresentar. Como já fui, né, apresentada, meu nome é Iana Mara, atualmente sou psicóloga clínica, egressa do curso de psicologia da UFRN e também, no caso, especialista em psicologia da saúde pela residência multiprofissional em saúde do Onofre Lopes, com ênfase em terapia intensiva adulto. Bom, eu quero agradecer também o convite de Luciana. A Luciana, ela me acompanhou, por mais que não na Uni, mas me acompanhou muito na UFRN, foi minha supervisora de estágio extracurricular, no caso em clínica, apesar de que já trocávamos muita figurinha sobre a psicologia de saúde, né, Lu? E dentro da residência, ela foi também minha supervisora, minha orientadora, na verdade, no meu trabalho de conclusão da residência. Nós construímos um trabalho incrível sobre a percepção dos residentes, sobre a avaliação que é feita dentro da residência, porque passamos por processos avaliativos nesses 2 anos de caminhada dentro dessa formação.
nós construímos um trabalho incrível. E agradeço muito, Lu. Inclusive, minha apresentação, pessoal, ela está muito assim, muito do meu afeto, do meu sagrado, com relação à residência multiprofissional, até porque eu hoje, atualmente, não estou inserida mais dentro desse contexto, mas a residência, ela foi o terreno fértil para que muito do meu crescimento, muitas das minhas habilidades profissionais, elas não só fossem implantadas, mas também se desenvolvessem ricamente. Então, eu vou estar falando aqui, se preparem para slides assim, bem enxutos, porque a ideia é compartilhar muito, falar muito, estejam à vontade para fazer perguntas, que depois eu vou estar respondendo tudo. Pode passá-lo. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre o meu histórico de caminhada. Eu me formei ali no final de 2017, então não faz muito tempo. E na graduação, muito semelhante ao que Luana compartilhou, eu também tomei conhecimento da existência da residência multiprofissional ali no segundo ano. E desde cara eu me encantei, até porque eu entrei dentro do curso de psicologia com uma visão assim muito clínica. E à medida que as áreas de atuação eram sendo apresentadas, eu me encantava cada vez mais, e a atuação em hospitalar foi uma delas. E desde aquele momento, do momento em que eu tomei conhecimento da residência, eu já direcionei muito as minhas atividades dentro da graduação, pensando no que é exigido, né, no que é pontuado na seleção da psicologia, da residência multiprofissional. Então, projetos de extensão, acho que a única área que eu não me debrucei muito foi a pesquisa, mas dentre as outras foi algo que realmente eu investi bastante, justamente tendo como objetivo fazer parte dessa formação. E aí eu ingressei na residência logo no início de... Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Que às vezes as câmeras travam, eu não sei se eu tô travando o pessoal também. Tá, perfeito. Cabecinhas balançando, adoro. Bom, eu ingressei na residência logo no início de 2018, ou seja, saí da graduação, fui direto para a residência e eu entrei dentro dessa residência muito verdinha, e essa é uma informação que vai fazer sentido mais na frente quando chegarmos em outra parte. Entrei com muitas expectativas, algumas idealizações de fato que foram necessárias serem desconstruídas, e a minha conclusão, ela foi ali em 2020. Eu falo que eu saí da residência e desemboquei na pandemia. Simplesmente mergulhei já no isolamento, que a conclusão foi ali em março de 2020. E, como eu já falei, a minha ênfase na residência foi a terapia intensiva adulto. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa ênfase específica, eu deixo aberto para quem tiver alguma pergunta, mas em alguns momentos ela pode se diferir um pouquinho da residência ali, por exemplo, na MEGEC, que no UOL, tanto a ênfase em cardiologia como terapia intensiva adulta, a gente tem 1 ano de rodízio pelo hospital geral, eu digo que são 2 residências em uma, a gente passa 1 ano rodando pelo hospital, por todas as áreas, por todos os setores, e somente no segundo ano é que vamos nos aprofundar na ênfase escolhida, que no meu caso foi a terapia intensiva adulta. Então, a experiência que a residência, por mais que passe muito rápido esses 2 anos, foi uma experiência que eu considero muito completinha, porque a UTI na qual eu me inseri nesse segundo ano, nesse R2, era uma UTI geral. Então, estávamos ali para acolher, atender, acompanhar pacientes provenientes de todos os setores do hospital, com as demandas e questões de saúde e doença as mais diversas possíveis. Então, esse trânsito que a gente faz no primeiro ano, no R1, né, que a gente chama, ele é fundamental para trazer, para que a gente possa se inserir dentro da UTI, com um olhar muito mais acurado para essas questões, para demandas e processos de adoecimentos específicos. Bom, e como eu falei, eu desemboquei, né, saí da residência
direto para a pandemia, processo de isolamento e tudo mais, e desde o início da residência eu tinha muito claro para mim de que eu sairia da residência para a atuação na clínica, porque por mais que na graduação eu tenha me voltado bastante para a questão da psicologia em saúde, pensando na residência, nos últimos anos, estágios, eu também tive muita experiência clínica e me encantei. Então, posteriormente, eu tinha esse planejamento de terminar a residência e iniciar a atuação na clínica. E hoje eu atuo na clínica Afetos, que é uma clínica que trabalha com psicologia clínica de modo geral, mas também temos um foco específico em psico-oncologia e cuidados paliativos. E esse início na clínica ele foi um tanto conturbado, até porque eu não tinha tido até então nenhum contato com atendimento remoto, atendimento virtual. Eu acho bem interessante, inclusive, que apesar dos poréns, as pessoas que estão se formando agora, estão se graduando agora, estão tendo essa oportunidade de entrar em contato com essa forma de atendimento, de acompanhamento. Então, eu precisei realmente passar por um processo de reorganização com relação aos meus planos, com relação às minhas habilidades também profissionais, para estar me inserindo dentro desse contexto da clínica num período pandêmico. Isso. E só uma contribuição nesse ponto, Iana, que o quanto o professor é importante. Sim. Porque ele está atuando no nosso corpo docente do UNERRINE. Todos são, né, clínicos, têm experiência profissional, passaram por esta reestruturação, vamos dizer assim, reorganização do seu fazer, e transmitem para os alunos, né, algo mais decantado, mas que eles estão construindo. Então, uma coisa foi, imagine, o pessoal que se formou antes da pandemia, começar a atuar sozinho, e as pessoas que foram concluindo com essa experiência do remoto. Então, acho que é importante pensar esse lugar da transmissão. Desculpa só interromper. Não, fica à vontade, foi uma colocação importantíssima e que, de fato, como eu sinalizei, deve, com certeza, sem dúvida, nem deve, com certeza está fazendo a diferença imensa na inserção desses profissionais que estão graduando agora. Eu tive que procurar, por exemplo, formações paralelas para estar me apropriando, para estar desenvolvendo habilidades referentes a esse contexto remoto, que, com certeza, se dentro do meu processo de formação contemplasse também essa modalidade, essa área, podemos colocar entre aspas, essa área de atuação, essa modalidade de atuação, com certeza teria sido, muito provavelmente, um período bem diferente com relação justamente aos desafios vivenciados fora, né, os desafios sociais, pessoais, etc., que também vivenciamos dentro desse contexto. Pode passar, Lu. Bom, como eu falei para vocês, a minha fala, nesse momento, ela tem esse caráter muito de partilha de vivências. Eu evitei ao máximo trazer conceitos e tudo mais, mas aí fica a pergunta, né? Já joga assim na tela, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Como assim? Isso não é conceito. Bom, quando eu vi o tema da mesa redonda, interdisciplinaridade, imediatamente eu já fiquei de frente com um dos principais conceitos e a que eu fui chamada para reformular internamente. Como eu falei, eu lembro que eu disse que eu saí bem verdinha da graduação e eu disse que essa colocação ia fazer muito sentido das minhas falas posteriores. Eu saí da graduação com aqueles conceitos bem bonitinhos, bem amarradinhos, bem teóricozinhos e saí, nossa, estou sabendo, sei o que é multiprofissionalidade, sei o que é interdisciplinaridade, vamos lá. Mas a interdisciplinaridade, especificamente, foi um dos primeiros conceitos que eu precisei reformular internamente. Por quê? Multiprofissionalmente, dentro de um contexto hospitalar, é praticamente inerente a gente atuar, porque a multiprofissionalidade ela não vai falar exatamente sobre aquela convergência de conhecimentos em prol da construção de algo novo e algo singular para aquele indivíduo, para aquele sujeito, para aquela família. Mas, quando a gente fala da interdisciplinaridade, a gente já fala justamente dessa convergência, desse construir junto, desse entender junto, dessa partilha de conhecimento. Sendo que
A interdisciplinaridade, algo que eu trago hoje, né, porque eu sempre, na minha fala, eu vou fazer esse link com a minha atuação atual, que é a atuação dentro de uma área bem diferente, que é a clínica. O que é que eu trago da interdisciplinaridade que eu aprendi dentro da residência para a minha atuação clínica? Que essa interdisciplinaridade, ela começa em mim. Ela começa na minha abertura em buscar, conhecer, escutar, entender de outros lugares, de outras áreas de saberes. E hoje na clínica, eu compartilho com as minhas colegas que já atuavam na clínica, que a clínica ela pode ser um contexto muito favorável para a gente se fechar ali dentro daquelas quatro paredes e não é que esquecer, mas tanger muito pouco o mundo que está ali fora, o conhecimento que está ali fora e que faz parte da vida daquele sujeito, do paciente, cliente, enfim. E essa interdisciplinaridade, dentro da residência hospitalar, eu entendi que ela precisava começar em mim, na minha abertura para entrar em contato com outra área de conhecimento e não só escutar, mas partilhar e estar aberta a construir esse algo novo. Eu me deparei com inúmeros profissionais dentro da residência hospitalar, das mais variadas áreas de atuação, medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, e eu percebia que essa interdisciplinaridade ela só conseguia acontecer de um modo ímpar quando esse encontro ele acontecia com essas duas pessoas abertas a partilhar. Então, hoje, dentro da minha atuação clínica, eu busco intensamente não caber dentro das quatro paredes do meu consultório. Não caber literalmente. Entender, olhar para o sujeito, para o meu paciente que está ali na minha frente, como de modo mais integral possível. E, como eu falei, a clínica que eu atuo, ela tem um foco, uma especialidade em psico-oncologia e cuidados paliativos, que já chama, dentro da minha atuação profissional, a sair dessas quatro paredes de fato. Não tem como prestar dentro de muitas áreas, obviamente, eu diria até de todas as demandas, mas especificamente da psico-oncologia e cuidados paliativos, ela chama para essa saída desse lugar, saída dentro dessas quatro paredes, e as vivências que eu tive dentro da residência, no contato, na troca e no acompanhamento compartilhado com outros profissionais, é algo que, quando eu me vi na clínica, eu já não senti uma dificuldade, justamente porque essa abertura, ela já foi muito bem, eu diria que, construída e cuidada dentro do contexto da residência multiprofissional. Pode passar, Lô. E Ana, 10 minutos, viu? Eita, molesta. Vamos lá. Passa rápido. Bom, um outro aspecto que eu trago como sendo uma das grandes contribuições para a minha inserção no mercado de trabalho pós-residência, né, como a formação contribuiu, foi justamente para essa expansão do olhar para o sujeito paciente, buscando entender, buscando compreender e conhecê-lo da forma mais integral possível. E dentro da residência, é algo praticamente, eu digo que, no meu ver, a residência que eu fiz, porque tem esse aspecto, eu posso até depois falar sobre, mas era um movimento que nós somos intensamente chamadas a fazer. O paciente ele não está ali porque buscou um acompanhamento psicológico, ele está ali por um processo de saúde e doença, a família está junto com ele, existem outros profissionais que o acompanham. Então, esse olhar integral, ele ou precisaria ser inevitável, ele faz parte ele vai ser um aspecto, vamos dizer assim, um pilar importante na construção desse acompanhamento, da qualidade desse acompanhamento. Expansão do olhar também sobre a minha formação teórica. Eu falo que depois da residência eu entendi que a minha formação teórica ela não é ponto de chegada, ela é ponto de partida. Como eu disse, eu saí verdinha, saí com meus conceitos bem quadradinhos, bem bonitinhos debaixo do braço, fui para a residência e eu entendi que aquilo dali era o meu ponto de partida. Eu não estava ali para simplesmente executar, para simplesmente fazer, para simplesmente ver a teoria se
se concretizar na prática, mas para a prática dar sentido a essa teoria. E a partir desse lugar, né, de ponto de partida e não de chegada, eu entendi que esse ponto de chegada, ele realmente não existe. A cada paciente que eu atendo, dentro da residência, a cada família que eu atendia, principalmente dentro do contexto de UTI, que é uma área que, para mim, enfim, toma uma boa parte do meu coração, eu entendi que essa prática esse ponto de chegada, ele não existia. A cada atendimento, a cada acompanhamento, a cada caso, a gente vê esse olhar se expandindo mais e mais. E entender, se desfazer dessas amarras foi um dos grandes passos que eu dei dentro da residência. E a expansão do olhar também com relação à atuação em psicologia, que foi o que eu acabei de falar. Eu sempre tive esse desejo de ir para a clínica, de atuar na clínica, e quando eu comecei, no caso, eu iniciei primeiramente virtualmente, depois pude iniciar os acompanhamentos presenciais, e hoje eu olho para a minha sala de atendimento e eu digo, eu não quero caber aqui dentro. Eu quero fazer mais, eu quero ofertar mais, eu quero partilhar mais, e eu coloco até para as minhas colegas de residência, né? Na residência UTI nós somos duas, somos uma dupla, mas tem a pediatria e a cardiologia também, e mais recentemente a psicossocial, isso dentro do contexto do UOL. Eu coloco que eu sinto muita falta da dinâmica que a residência me proporcionou logo na saída da graduação. Então, eu busco intensamente trazer essa dinamicidade para dentro do contexto da clínica, do modo que ela permite, de modo que não seja só e somente atendimentos, não sejam só e somente, o que já é muita coisa, mas que não termine ali, tanto em termos de conhecimento, como em termos de ofertas com relação ao que a gente pode ofertar para o nosso paciente, que isso possa ser, vamos dizer assim, adotar outras formas, e principalmente formas muito particulares a cada pessoa que chega. Pode passar, Lu. Gente, se eu estiver falando rápido, é porque Lu sabe que uma vez ela me convidou e eu já extrapolei o tempo assim, né, Lu? Então, tô tendo cuidado. Bom, a residência também, pensando hoje, né, a minha inserção no mercado de trabalho, ela funcionou como um contexto catalisador. Como assim? Como eu falei, dentro da residência, a gente passa um ano rodando pelo hospital, por todos os setores, pelo menos na residência, no caso em UTI e cardiologia do UOL. Passamos um ano rodando por todos os setores e somente no segundo ano vamos para a UTI. E nesse primeiro ano, principalmente, nós vivenciamos muito intensamente a inserção e saída muito constante de equipes. Ou seja, eu estou ali, passo um mês fazendo parte, compondo ali a equipe multiprofissional do setor de cardiologia do UOL. No mês seguinte eu já estou no transplante, no outro mês eu já estou na psiquiatria, no outro mês eu já estou na cirurgia geral. Então, habilidades como comunicação, trabalho em equipe, pesquisa, né, principalmente pensando no trabalho de conclusão da residência, e a minha própria resiliência, porque, gente, nós crescemos muito pessoalmente. Inclusive, meu último slide ele vai falar muito sobre isso. Pessoalmente, principalmente para lidar com as 5.000, e agora eu achei, eu nunca ia esquecer a quantidade dessas horas, mas parece que eu esqueci a outra parte, Luana. As 5.000 e tantas horas, passamos por desafios pessoais muito grandes nesse contexto. É uma carga horária muito cansativa, e eu digo agora, falando muito por mim, como eu disse, eu fiz uma residência em que eu busquei dar o meu melhor. Então, muitas habilidades, elas foram não só desenvolvidas, mas aprimoradas, principalmente por essa mudança de contexto recorrente. Eu mal me sentia parte de uma equipe, já tinha que me inserir em outra, conhecer outros profissionais, conhecer outras áreas de conhecimento, outras áreas de assistência ao paciente, e isso traz, sim, um desenvolvimento, principalmente quando se fala de adaptação, resiliência, comunicação como sendo essencial dentro desse contexto. Pode passar, Lu.
E aí, como eu falei, esse último slide, ele é assim, o ouro que eu trouxe da residência. Na verdade, que eu consegui construir na residência e me foi me dada essa oportunidade, que é a minha identidade profissional. Gente, como eu falei, saí bem verdinha da graduação, tô repetindo isso várias vezes, mas é porque quando eu olho, isso para mim se torna tão importante, tão claro. E eu saí da graduação com uma imagem de psicólogo que eu digo que é uma imagem de psicólogo coxa de retalho. Eu preciso conhecer o DSM que nem fulaninho, eu preciso ter falas profundas e filosóficas que nem um professor X, eu preciso ter uma desenvoltura que nem supervisora Y. Eu saí com essa imagem de psicólogo de coxa de retalho. E quando eu comecei a atuar ali dentro da residência, né, estudar e passar pelos setores, eu vi o quanto essa imagem de psicólogo de retalho se tornaria insustentável para mim. Porque quando a gente pensa em interdisciplinaridade, que a gente fala sobre esse encontro de conhecimentos, sobre essas fronteiras ali, sobre esse diálogo a partir dessas fronteiras, a gente fala também sobre a gente conhecer o nosso próprio lugar, porque é partilha. Então, eu precisei abandonar a imagem do psicólogo de coxa de retalho para entender quem eu era dentro da psicologia. E para entender isso, eu precisei dar de cara com as minhas limitações, eu precisei dar de cara com as minhas vulnerabilidades, eu precisei me apropriar das minhas características pessoais, que hoje dão muito sentido para a minha atuação. Eu digo assim, bem simbolicamente falando, eu digo que nos primeiros meses da residência, eu ia com a blusinha bem arrumadinha, com a calça, o jalequinho bem fechadinho, mas aquele momento não se compara quando ali no final de R1 eu estava indo com a minha camisa de super-herói, com o jaleco já um pouquinho mais aberto, com o meu all-star no pé. Gente, o meu atendimento muda quando eu me conheço dentro da minha atuação. O que me traz particularidade, o que me traz singularidade. E é desse lugar que eu pude estar construindo essa interdisciplinaridade. A partir do momento em que eu me conheci, entendi de que lugar eu estava partindo para poder entrar em contato com o lugar do outro. E, assim, para mim, como eu disse, é o ouro da residência, é o que eu carrego de ouro da residência, principalmente diante das inúmeras mudanças que a gente passa dentro desse contexto. A gente, pelo menos eu, fui levada muito intensamente a olhar para esse meu lugar, para as minhas características, para as minhas limitações, e entender que elas sempre vão fazer parte dentro do meu processo de atuação, e reconhecê-las me trouxe muito mais potencialidades do que impossibilidades. E o que tem muito a ver com uma frase, e aí você pode passar, Lu, que essa frase, ela é muito conhecida, mas eu conheci ela dentro da residência, e ela, assim, fez muito sentido para o que eu acabei de compartilhar com vocês, que é uma frase de Antônio Machado, que diz: caminhantes são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar. Eu que saí bem assim, quadradinha da minha graduação, eu fui entendendo que a minha formação, ela se concretizaria, se assentaria nos passos que eu iria dar e que eu me abriria a dar. Aí, é isso. Obrigada pela atenção. Falei bem pouquinho sobre, como eu disse, a minha ênfase em si, mas fiquem à vontade para perguntar, tá? Foi um prazer imenso partilhar desse sagrado. E Ana, muito preciosa a sua fala e muito rica, né? Tratar do lugar, né? Você me falou, né, nos falou, né? Mas vou dizer a mim, porque foi o que me tocou, essa importância de ter a sua identidade. Tem uma frase do Lacan que eu acho muito preciosa, que é: não me copiem, tenham o seu estilo. O professor, essas figuras são referências, não tem que ser ideais. A gente vai colhendo, né, das pessoas. Elba Ramalho diz, né,
Eu sou a soma de todas as pessoas. Todas as pessoas é a soma de todas as pessoas. E poder escutar isso, né, de vocês, desse partilhar, é muito precioso para mim. Nós tivemos algumas perguntas no chat, e são perguntas que nascem de dentro. Como o Rubem Alves fala, me permite uma segunda... Eita, vou botar aqui o cronômetro, desculpa. Como o Rubem Alves também fala, que eu, né, dei uma pesquisada para a gente poder trocar nesse momento, diz: todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Então, quando vocês, né, compartilharam do jardim de vocês, nossos alunos, eu ainda digo nossos, porque, enfim, uma vez o UniRN para sempre, né, Adriano? Nossos alunos construíram também algumas questões, e a professora Luciana também. Então, me permita ler, tá? Foram quatro perguntas. Primeiro, se referindo a como vocês trabalham o vínculo pais-bebê diante do protocolo de distanciamento protetivo em virtude do Covid. A estimulação precoce? Uma outra pergunta, também da professora Luciana, foi: como foi lidar com a prática interdisciplinar? Lidar com o sofrimento do sujeito de uma forma ampliada. Então, e acho que eu vou fazer as duas próximas, que são bem curtinhas, viu? Vocês segurem aí, tá? Quais são os hospitais que podemos fazer residência? E para a Iana, é positivo para o paciente esse rodízio do profissional que o atende? Então, são duas perguntas voltadas para o hospital, que pode fazer residência, e se é positivo, como lidar com o rodízio, né? Aí depois a gente pode entrar para as segundas perguntas mais densas de posição e fazer. Quem gostaria de responder, o microfone estão desligados. Lúcia, quer falar sobre a pergunta que é especificamente sobre a ANEL, estimulação precoce? Estou lhe ouvindo, não, Lu. Não. Tente sair e voltar da sala, que eu acho que pode reiniciar. A gente lhe aguarda, viu? Então, Iana, você pode responder nesse primeiro ponto? Como é que é o rodízio e os pacientes? Né? Como Sim, claro. se dá essa prática? Bom, vamos lá. Essa... Acho que foi uma das primeiras inquietações que eu vivenciei ao entrar, né, na residência. Não só essa, mas... Eu não sei se vocês estão me ouvindo, deu uma travadinha aqui em todo mundo para mim. Estão me ouvindo? Agora voltou. Voltou. Pronto, perfeito. Bom, como eu estava falando, essa questão dos rodízios foi uma das primeiras inquietações que eu vivenciei na residência. Além dela, teve uma segunda outra, que foi o porquê que se eu escolhi a terapia intensiva adulto, porquê que... Eita, tá dando um retornozinho o som, Eric. Tá travando um pouquinho o seu também. Luana, a gente foi para a pergunta direcionada à Iana, aí quando ela concluir, a gente passa para você. Tente a Iana, por favor. Pronto, se travar mais uma vez, vocês me avisem aí pelo chat. Como eu estava falando, uma outra segunda inquietação que eu tive é por que, se eu escolhi terapia intensiva adulto, por que eu já não começo no R1 dentro da UTI, né? Então, essas inquietações, eu coloco como sendo questões
não totalmente solucionadas, mas que ganharam um sentido à medida que eu fui caminhando dentro do contexto da residência. Então, com relação ao rodízio, o pessoal está dizendo que continua travando. Continua. Então, vamos fazer assim, acho que Lu pode responder a dela e eu vou fazer a mesma coisa que Lu. Vou sair e vou entrar na sala de novo. Escutam agora? Escutam? Pronto, agora sim. Geralmente, gente, por incrível que pareça, o 4G está funcionando melhor do que o Wi-Fi. Então, se for Eu acho que eu possível, vou essa entrar pelo tentativa. celular, então. Então, Lu, a questão foi sobre a estimulação precoce, né, nos protocolos COVID, como é que isso tem se organizado na sua prática? Bom, na maternidade houve muitas mudanças com a pandemia. Antes o acesso era livre na UTI neonatal, então os pais poderiam visitar os bebês, avós, irmãos. Com a pandemia houve uma restrição. Só quem pode visitar são os pais e tem os horários específicos para essa visita. Se o pai apresenta algum sintoma viral ou de gripe, ele não pode entrar. Então a gente trabalha muito essa sensibilização, de sensibilizar mesmo, e se o pai estiver apresentando algum sintoma viral, não entrar na UTI neonatal. Eles colocam a touquinha, roupinha, todo o protocolo. Em relação à estimulação precoce, no momento, até o momento, não tem. Por isso que eu falei, a gente não atende os bebês, atende os pais. Tem um projeto aí, da terapeuta ocupacional, de trabalhar essa estimulação precoce, porque entende-se que esse momento, ele gera repercussões posteriormente nesse bebê que teve inicialmente esse processo de hospitalização e acaba sendo traumatizante. Então, se vê essa estimulação precoce como algo positivo para diminuir os efeitos dessa internação posteriormente. Em relação aos rodízios, que a gente também, no primeiro ano, circula por todo o hospital, nas enfermarias. Também tem os rodízios externos, que são em outros hospitais universitários. Então, eu vou passar pelo UOL também, na enfermaria, eu acho que é de pediatria, na maternidade UAB de Santa Cruz. Teve uma pergunta que eu estava vendo no chat, que foi em relação se só aluno da UFRN pode participar da residência. Não, qualquer aluno de qualquer instituição que tenha o título de graduado, de graduação. Então, é aberto, né, e acho que é isso. Eu fiz um levantamento de alguns programas de residência, tanto multidisciplinar quanto em psicologia, e eu vou mandar para a professora Luciana e pedir para disponibilizar nos grupos, né? E o último edital, uma explicação, né? Mas a Luana disse que mudou a banca, né? Mas sobre o edital. Então, eu vou mandar para a Lu, e Lu disponibiliza no grupo de líderes, aí eles passam para os grupos de vocês, para vocês se situarem um pouquinho, tá bom? Só a maternidade que não vai entrar agora na Compeg. A Compeg vai continuar organizando os outros hospitais universitários. Tudo indica que o edital sai agora em setembro. Mas o da maternidade, no programa Terapia Intensiva Natal, vai ser organizado agora pela EBSER. Eu não sei exatamente a data que vai sair o edital. Sim, sim. E aí vocês não ficam presos só ao local onde vocês residem, tá? A residência em todo o Brasil. Nós tivemos uma aluna, Bárbara, que ela era de Rio Grande do Norte. Em 2017, ela passou na residência no INCOR. Então, também mais uma egressa, né, nesse processo. Não foi Lu, foi sua aluna também. Não, foi aluna de Glauce, mas Lu lembra dela também, né? Isso, tem programas de residência em Recife, em João Pessoa. Eu ainda participei de Recife, mas graças a Deus deu certo aqui em casa mesmo. Com bolsas também, né? Você recebe bolsa, dedicação quase que, né, integral, né? O fazer é mais de 5.000 horas, se vocês colocarem na ponta do lápis. Dedicação exclusiva. Eu escutei algumas pessoas, né, que estão no processo de residência em psicologia, e o quanto é intenso esse processo. Eu lembro, desculpe, já entrando, né, readentrando. Eu lembro muito,
Obrigada. Eu lembro muito que no último ano da graduação, Lu falava para mim: olha, Ana, você já entra devendo hora, viu? E eu, como assim, Lu? Mas é esse processo mesmo, né, Luana? A gente já, primeiro mês, passou o primeiro mês, a gente já está devendo hora. É, E continuando respondendo aquela dúvida com relação aos rodízios, que, né, que uma pessoa perguntou se isso não seria prejudicial para o paciente. Na caminhada dentro da residência, foi possível perceber que isso realmente é um fator limitador, mas ele não chega a ser prejudicial de fato. Por quê? Quando a gente entra numa área, num setor do hospital, por exemplo, eu vou para o setor de cirurgia geral, eu estou ali tanto para aprender, mas também para ampliar a cobertura daquele setor. Obviamente, com o auxílio de um supervisor. Então, quando o residente ele adentra naquele setor, o serviço ele consegue ganhar uma ampliação, sendo que, sem dúvidas, é um fator limitador, porque na imensa maioria das vezes esse acompanhamento ele se caracterizar como um acompanhamento de curto prazo. Claro que questões e questões são pensadas muito particularmente. Já aconteceu de eu fazer vários rodízios e seguir acompanhando um paciente de um setor específico, justamente porque em supervisão nós não vimos como sendo uma possibilidade interromper aquele vínculo, interromper aquele acompanhamento. Então, o rodízio ele é uma característica da residência, mas ele não é algo fechado, inacabado, que casos particulares não sejam levados em consideração, mas que sim, o fator limitador de que a maioria dos processos de acompanhamento, eles são caracterizados por acompanhamento de curto prazo, isso de fato acontece, a não ser quando estamos por exemplo, já adentrados na nossa área de ênfase, né? Quando eu fui para a UTI, eu consegui aí sim, tanto realizar trabalhos junto à equipe, com família e paciente, pensando mais um período a longo prazo, pelo tempo que eu tinha. Sim, e isso é muito importante, gente. Peço desculpas por o áudio estar dando eco aqui. É importante pensar justamente esse ponto. Se trata de uma clínica. Clínica não é o que se faz entre quatro paredes, né? Não se está limitada a isso. A clínica é uma ética de um cuidado. É claro que você tem processos institucionais, né, dentro de uma organização que vão atravessar nossas práticas, seja em qualquer lugar né, que a gente for atuar, mas esse se debruçar, compreender a sutileza do caso, o que a clínica ensina, porque às vezes o protocolo está ali. E tentando já falar da pergunta da professora Luciana sobre a clínica, né, cuidado do sujeito na perspectiva da clínica ampliada, é isso. Você saber que tem M fatores envolvidos no cuidado, onde você precisa ter a ética do cuidado, pensar as estratégias. Uma professora minha, muito cuidadosa da Gestalt terapia, me ensinou uma coisa: se a gente não vai tratar, a gente não vai mexer. Então, a gente precisa também pensar que quando a gente encontra um paciente, seja, vamos pegar o contexto hospitalar, né? Pontualmente, a gente precisa ter um ouvido clínico mais decantado, e isso a gente descobre na nossa análise, na nossa terapia, para entender a estratégia de cuidado que vai ser estabelecida. Tem coisa que é possível mexer, né, como Luana trouxe ali, né, as estratégias de adaptação, tem outras coisas que a gente precisa deixar para depois, né, então a gente precisa também entender a dimensão do tempo, o tempo e a urgência, né? E aí uma pergunta que foi colocada aqui no chat foi: a dinâmica de um atendimento hospitalar permite a adoção de uma abordagem específica? Excelente pergunta. Meninas, deixo com vocês. olha, sim, os nossos supervisores, psicólogos, cada um tem sua abordagem, tem profissionais que são da TCC, outros da psicanálise. Eu sou da psicodinâmica, né? Meu estágio na graduação foi na psicodinâmica. Então, é possível sim, e é importante que tenha uma abordagem, né?
para guiar nos atendimentos, uma orientação de como o profissional ele enxerga aquele sujeito. Então, cada abordagem vai ter suas especificidades e vai dar uma orientação. É importante, sim, que tenha abordagem. Gente, perdão, fui ligar o microfone e acabei apertando para sair. O celular é tudo muito arrochadinho. Mas peguei aí o finalzinho da fala de Luana e, de fato, sem dúvida, como eu falei até na minha colocação com relação às contribuições que a residência teve para a minha inserção no mercado de trabalho, a minha formação profissional, é entender que a teoria ela é ponto de partida. Então, a abordagem ela vai ser extremamente importante, ela vai ser crucial, na verdade, ela vai ser esse ponto de partida, de onde você está saindo para encontrar com esse sujeito, com o paciente, com a família, com uma equipe. Então, em determinados contextos, e aí eu já falo mais especificamente de experiências de colegas que fizeram parte da minha turma de residência, em determinados contextos pode-se vivenciar algumas limitações. Por exemplo, a sua abordagem de referência não ser a abordagem de referência do seu preceptor. O preceptor, no caso, é o psicólogo que fica responsável pelos residentes em cada área, em cada setor do hospital. Então, isso pode, sim, ser uma limitação com relação ao quão, vamos dizer assim, ao quão longe se consegue ir dentro daquela construção conjunta com o preceptor. Mas dentro da minha experiência especificamente, eu tive a oportunidade de estar contando com preceptores extremamente empenhados em construir a melhor experiência em formação, a melhor experiência em residência. Então, em alguns momentos poderiam existir limitações, mas nunca entraves. Eu nunca me senti paralisada nesse sentido, travada nesse sentido. Na verdade, sempre me senti muito acolhida e muito incentivada com relação ao aprofundamento na minha própria abordagem. Professora Luciana? Oi, só para complementar um pouco, né? Essa questão da abordagem é algo que sempre os alunos perguntam, né? Será que tem uma melhor abordagem? E não tem. A melhor abordagem é a sua, né? Então, dentro de um hospital, nós utilizamos bastante uma técnica chamada psicoterapia breve ou psicoterapia focal, né? Mas a leitura que você faz dessa intervenção, ela é sim baseada na sua abordagem, né? E é riquíssimo quando nós temos a oportunidade de trabalhar junto a colegas de abordagens diferentes, porque amplia a nossa percepção, né? E Ana, ela vivenciou isso lá na DASE, na UFRN, né? Foi nossa estagiária. Né? Então, temos né, psicólogos da linha cognitiva, da psicodinâmica, da psicanálise, da transpessoal, né? Então, temos vários psicólogos e cada um na sua abordagem, nós conversamos sobre isso, né? Nós dialogamos e conseguimos construir né, construir a concepção em torno do sofrimento daquele sujeito. O que é que nós podemos fazer? Né? Então, é uma construção, cada um respeitando o seu modo de ver, né? E de forma nenhuma isso proporciona o chamado ecletismo dentro da psicologia, muito pelo contrário. Traz uma construção e um respeito à diversidade de abordagens, né, dentro de um mesmo contexto. É um diálogo de fronteiras, né, Lu? Sim. E me serviu de um conceito da Gestalt, que é fronteiras de contato, é importante ter contato. Isso! E vejam assim, gente, eu amo perguntas de abordagens, porque, primeiramente, precisa desconstruir isso em psicologia. Não há abordagem melhor que a outra.
Não briguem por fatia de mercado, por abordagem. Isso é deselegante, desnecessário e só faz a psicologia se quebrar enquanto ciência e profissão. Tem uma aluna, eu acho que ela está aqui, Bárbara Rafaela, me permita citar nosso pequeno encontro há alguns anos, que eu encontrei ela lá no campus e perguntei, Bárbara, e aí, como é que você está? Como é que você está para o estágio? O que você vai fazer? É uma aluna muito querida. E acho que ela está aqui, que ela falou aqui. E eu perguntei, e aí, como é que você está para o estágio? O que você vai fazer? Ela, ô, professor, eu vou para Gestalt. Estou pensando em ir para Gestalt. Me desculpe. Disse minha flor, não precisa te desculpar, não. Teorias. Aí ela aqui, ó. Lembra disso? Teorias são moradas éticas. Precisamos habitar aquelas que conseguimos dar o nosso melhor. Escolha aquela que você, quando estiver cansada, depois de um dia de trabalho, né, só o pó do fim do dia, né, que é bem exausto, consiga ainda estudar. Então, é isso que a gente precisa, né, de moradas éticas que incluam cuidado com o paciente. Enfim, eu não esqueço desse encontro nosso, viu, minha flor? Então, o que vocês acham, gente, desse... Mais alguma questão? Como é que está o tempo? Eu estou muito satisfeito por esse encontro de hoje, das construções. Professora Adriana, lhe agradeço também. Eu gostaria de fazer, inclusive, um adendo, que eu não sei se foi citado, talvez foi no momento em que eu tenha saído, que dentro do tempo que você faz residência, você pode também fazer rodízios em hospitais de outros estados, né? Existe a possibilidade de você fazer residência em outros estados, e existe a possibilidade de você, fazendo residência aqui, ter a experiência de passar um período específico, não muito longo, mas um período específico, em hospitais de outros estados, inclusive de referência em áreas que, dentro da residência, a gente pode encontrar como sendo áreas do nosso coração. Sim, sim. Só respondendo aqui a Viviana, eu fui professor do Uni, gente, até 2000 e... Meu Deus, o ano dezembro de 2020. 2020, tirei um ano sabático para estudar, estou aqui em Salvador, curtindo a minha análise, fazendo formação, né? E, enfim, amadurecendo clinicamente, teoricamente também. Então, né, é isso. A professora Adriana, fiquei muito feliz. Luana, muito obrigado por citar Viktor Frankl, que é um autor que eu aprendi a respeitar muito devido à nossa coordenadora, professora Adriana. Chegou o olhinho dela, brilhou quando você citou, viu? Eu que agradeço também. E eu estou à disposição. Pode falar comigo no WhatsApp que eu respondo. Obrigada. Quero agradecer, aproveitar aqui um minutinho imensamente. Luana, a gente tem o maior orgulho de você. Sempre foi uma aluna extremamente engajada e assume a postura que é necessária no ensino superior. Ela sempre buscou, correu atrás, né? Então, ela foi bem ativa no processo de formação dela. Porque, às vezes, a gente chega verdinho do ensino médio e espera que o professor nos busque, que alguém nos puxe pela mão. E, gente, no campo profissional não é assim. Então, no processo de formação, a gente já precisa andar com os próprios pés e correr atrás. E o processo de formação não termina com o diploma. A gente tem que estudar uma vida inteira, fazer aquilo que Ana colocou, se desconstruir, se reinventar a cada dia, a cada nova experiência. E entender, sobretudo, que psicologia não traz receitas. Cada ser é único. Cada momento, como diz Frankl, também é único e irrepetível. Então, a cada momento, a cada instante, a gente se forma psicólogo, a gente se constrói psicólogo, e sempre, independente de abordagem, de campo de atuação, com muito respeito pelo outro e com muito amor pelo que faz, porque só assim a gente consegue atingir o outro. Um agradecimento muito especial às meninas, a Iana, a Luana, a Gil, que junto comigo puxamos professora Luciana, e Eric, que mesmo não estando mais na casa
fisicamente e oficialmente, afetivamente, está sempre conosco e também contribuiu com muito carinho para a construção dessa semana de psicologia. Então, tudo que a gente faz para vocês é com muito carinho, com muito amor, porque só assim a gente consegue se transformar e transformar o outro. Porque a psicologia veio para mudar para melhor. E a gente só faz isso com afeto e com amor. Obrigada. Criem seus jardins, como diz Rubens Alves. Gente, que manhã prazerosa, né? Gostosa de ouvir, de participar. É um prazer para mim também estar vendo e ouvindo Luana, né? Eu peguei o finalzinho da graduação dela, quando eu estava nas clínicas, e Luana passou por nós lá, né? Foi um período de pandemia, então bem o início, né, Luana, assim, da pandemia, no seu período de estágio, então foi aquele processo todo que a gente conhece. Então, para mim é um super prazer estar ouvindo Luana aqui, a gente ficou muito feliz quando soube da aprovação dela na residência. E, Ana, eu não conhecia, né, mas como foi bom, Iana, te ouvir, aprender com você, né, conhecer um pouco da sua experiência, né, do trajeto que você fez aí ao longo da sua formação. E quando Luciana, né, indicou seu nome, a gente, né, nem te conhecia, mas prontamente vai ser Iana. Se Luciana indicou, então vai ser, né, que Lu também é a nossa grande referência, né, nessa área, na psicologia da saúde, na psicologia hospitalar, é uma das nossas grandes referências aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, então eu tenho muito carinho também, muito prazer de dizer que eu também fui formada por Luciana na especialização, também foi minha professora. Então, esse carinho, ele é muito afeto aqui, né, com todos nós, porque ele é muito grandioso mesmo. Então, é um super prazer estar aqui. Eric, um amor eterno, né, a gente já se conhece há muito tempo, nos encontramos aqui no Uni, então que felicidade, né, poder estar aqui juntinho dele, mesmo longe, como alguém falou aqui no chat no início, né, está tão perto, mas está tão longe ao mesmo tempo, né, é um carinho gigante. E a Adri, eu não preciso nem falar, né, do meu carinho, da minha admiração e do como é bom partilhar, né, desse trajeto agora profissional junto a ela. Então, muito obrigada por todos vocês, né, a todos que estiveram presentes aqui até o final, nossos alunos, né, obrigada por cada partilha, né, partilhas tão preciosas, né, Iana e Luana, do fazer de vocês, da prática de vocês, como é bom para a gente, né, ver o crescimento de vocês, né, ver o sucesso, o caminho que vocês estão trilhando, né? Como Iana falou, são espaços de prática, né, que a gente se reconstrói, né? E como é bom ver vocês se reconstruindo e da gente também poder se reconstruir a partir da fala de vocês, né? Isso é muito prazeroso para a gente. Parabenizo as duas aí pelos avanços, né, profissionais de cada uma. Desejo sucesso, que vocês continuem crescendo, né, e trilhando aí um fazer psi com muita ética, né, com muito afeto, com muito acolhimento, como vocês têm exercido. Certo, gente? Alguém quer colocar mais alguma questão? E aí a gente vai finalizar a nossa manhã. Meus alunos, cuidem de Adriana e Gil. Vocês têm excelentes profissionais na gestão do curso, excelente um corpo docente. Então, cuidem deles, porque quando a gente é abastecido pelo amor, por aqueles que trabalhamos com mais gás e superamos desafios. Então, se a gente quer ser psicólogo, a gente precisa acolher, né? Os coordenadores que carregam muita coisa nas costas, eu fui coordenador do curso, então sempre defendo as meninas, então cuidem delas por mim, viu? Vocês que estão mais pertinho aí no dia a dia. Foi um bastão passado, assim, com muito, né, com muito peso e, ao mesmo tempo, com muita gratidão e com muito carinho. Nessa transição aí que a gente viveu junto aqui, né, da saída de Eric, da minha entrada, e estamos todos juntos aqui agora nesse novo processo, né? Então, muito obrigada por tudo. E podemos já por encerrado, então, né, a nossa semana de psicologia. Foram 2 dias muito bons, muito intensos e de muito aprendizado. Né? Parabéns para todo mundo aí que se envolveu. Obrigada pelas perguntas, né? Pela interação de vocês, tá bom? E a gente segue aí